Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 17 de janeiro de 2012, quinta-feira. O verbete é de número 2541. Tem 5 páginas, 47 elogias e 20 máximos. Eu chamo a atenção que o detalhismo, a divisão do detalhismo, tem 12 máximos. O tema é recalque intelectual. A especialidade para patologia. Quem redigiu o verbete com muita classe, estudou muito e está ali muito bem acompanhada é a nossa professora Laura. Cuidado com ela, hein? Ela é forte. Definição. O recalque intelectual é o ato ou efeito de a consciência intermissivista, homem ou mulher, reprimir, conter ou anular a manifestação intelectual, sendo afetada no alto desempenho mental somático, ficando deslocada do grupo evolutivo e atrasando assim a produção intelectual e a mega-gescom. O holopensene pessoal da repressão, o holopensene pessoal da irracionalidade, o holopensene pessoal do derrotismo, o complexo de inferioridade intelectual, o autoderrotismo prematuro diante do trabalho intelectual, o medo de errar, o drama passado manifesto ainda hoje, a autoindulgência intelectual, a qualificação intelectual irresponsável, a inatividade mental somática, a paralisia intelectual, a inação intelectual, o hermetismo intelectual, as oportunidades perdidas, o egão, a negação das próprias qualidades mentais, a despriorização. Eu não li tudo aí não, só li 5 linhas, tem mais de 20 na fatologia. Agora, as sequelas passadológicas expressas no neo-holossoma, as intrusões extrafísicas obnubiladoras, a parapsicose pós-dessomática, as repercussões extrafísicas do recalque. Agora, nós temos na argumentologia, tem o tópico aí dos agravantes, que tem os possíveis agravantes do recalque, que ela destacou 8, que vale a pena a gente ver. Na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autoindulgência intelectual, desembaraço intelectual, eunuco intelectual, inatividade intelectual e traumatismo. Frase enfática. O recalque intelectual é manifestação de base psicossomática, derivada da falta de autoenfrentamento e de traumas passados da consciência, ainda sentindo o próprio ego ameaçado. Você é pessoa recalcada intelectualmente? Já considerou as repercussões seriexológicas desse comportamento? Quais providências vem aplicando para a superação do recalque intelectual? Agora, a mega-análise com João Paulo são 20 itens. Orgulho, gargalo, subnível, autocrítica, autodesassédio. Autocensura, autocura, autolimitação, repressão e restrição. Travão, inibição, insegurança, derrotismo e traumatismo. Patopensenidade, comunicabilidade, consciência-terapia, psicologia e psicossomatologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é aspiraciologia. O argumento é prescritivológico. Ele só tem uma página e pouquinho aí sobre o assunto, que vale a pena ver por causa do tema. Professor, gostaria de saber mais sobre os mecanismos da lei de ação e reação. Tudo que fazemos de errado para os nossos, da nossa existência atual, nós pagamos nessa mesma existência ou numa parte nós pagaremos na próxima existência? Como isso funciona? Não. Depende das circunstâncias. O problema todo é o seguinte, vai acumulando a situação. Às vezes, se a pessoa não paga tudo, está devendo demais ou está criando problema demais, ela pode ser transmigrada para outro planeta evolutivamente inferior. Isso tudo é lei de ação e reação. Lei de causa e efeito. É a lei do retorno. Isso tudo faz parte. No livro Nossa Evolução, o senhor explica que a própria energia das nossas ações é quem julga os fatos. Dependendo da natureza da ação, a energia volta de maneira similar, direcionando nossas vidas para o que tenhamos o medo que temos aos outros, que demos aos outros. O senhor poderia aprofundar o assunto? O problema é o seguinte, a sua energia, ela atrai o quê? Os afins se atraem, através da energia.
Então, veja, se a sua energia é positiva, você tem uma resposta positiva. Se ela é negativa, você tem um revertório contra você, revertério. Isso é inevitável, faz parte do seguinte. Existe alguma consciência de natureza superior que ajuda o julgamento de nossas ações? Sim, tem as pessoas que procuram ajudar para você não cometer ações ruins. Isso é que são os amparadores. Mas só tem amparador quem faz assistência aos outros. Quem é egoísta não tem amparador. Ele tem, pelo contrário, ele tem um alter ego egóico, que é a pior coisa que tem. Se existir, como essa consciência agiria? Se era de natureza superior e isenta de qualquer traço de maldade, como proporcionaria fatos ruins em nossas vidas? Por exemplo, você escreveu como ela proporcionaria. Eu tirei o ela, então ficou como proporcionaria. Não precisa pôr o ela. Para você não estar comendo moela aí, que esse negócio não é bom. Então, agora, o que quer que se passa? Isso aí eu estou te ajudando nessa questão. Isso é um tipo de ajuda. Essa é uma ajuda gráfica, manuscrita, redacional, enfim, de escrita, né? O homem tem o ser material, o seu ser material semelhante ao dos animais, animado pelo mesmo princípio vital, diferenciado por meio de sua alma. Passa a ser um espírito evoluído e diferente do animal, tem sentimentos, razão e inteligência. Diante de homens que cometem crimes hediondos, matam, roubam, estupram, poderíamos dizer que esses homens são seres ainda animalescos? Sim, nós chamamos de primatas. Eles são primatas, presta atenção. Então, é o estudo da primatologia humana. E feita essa constatação, não seria lógico dar a eles o mesmo destino do animal irracional, que passa a ser uma ameaça, o extermínio? Não. O animal irracional, ele não deve também ser exterminado. A turma extermina para poder comer, mas isso é errado. A gente não deve exterminar nenhuma vida. Deve esclarecer a vida para melhorar o destino dela. Por que não a pena de morte? Não, eu sou totalmente contra a pena de morte. Até a seu respeito que deseja a pena de morte. Eu não sou a favor da pena de morte sua. Sou contra a pena capital. Isso é uma bobagem. A pessoa mata alguma coisa porque ela não teve capacidade de melhorar aquela vida. O erro é dela. Isso é anticosmoético e é baratrosférico. São essas pessoas ou essas consciências que são levadas para uma escola de nível inferior, para ela se adaptar no meio dos mamutes, de modo que é a turma da pena de morte. A pena de morte é o assassino estatuído pelos estatutos da Constituição do país, quer dizer, um erro. Então, é o país assassino, homicida, está errado. Dos estados, o homicídio maior que tem, o que tudo indica, tem gente na China e tem o Texas, o estado do Texas, nos Estados Unidos, que mata mais gente. Isso tudo mostra inépcia, mostra que eles não sabem governar. A verbetógrafa professora Laura, na Fatologia, página 20, sexta linha. Qual o principal motivo da existência do freio às capacidades e potencialidades reais intelectivas? É um mecanismo de autossabotagem? O freio às capacidades e potencialidades reais intelectivas. Seria uma consequência do próprio recalque intelectual. A pessoa, ela sabe que tem essas capacidades intelectuais, sabe que tem essa real potencialidade de produzir intelectualmente, mas ela mesma se coloca um freio a causa desse recalque para não se expor. Ela tem medo de se expor, ela é reprimida intelectualmente e ela fica parada ante essa exposição. Ainda na Fatologia, página 21, penúltima e última linha. Poderia nos falar mais da importância e da reviravolta comportamental para a superação do recalque intelectual? Poderia exemplificar também? A gente sabe que a gente não tem como fazer uma reviravolta, como trabalhar com reciclagem sem fazer um estudo muito complexo do próprio temperamento. Então, o que eu estou propondo com essa frase é fazer primeiro uma análise de porquê desse recalque intelectual, que foi o que traumatizou, o que tem por detrás dessa pessoa para não se expor quando ela é consciente que ela tem essa potencialidade intelectual, que medo, que culpa, que foi o que travou ela,
e ela mexer com isso, ela pode ir para cônfios, pegar o concitograma, pode fazer um consincovaia, enfim, tem várias técnicas que ela pode aplicar em cima dela mesma, sobretudo com sinceridade e, sobretudo, ela querendo superar esse traço, porque se ela não quiser superar esse traço, aí não adianta ela mexer em nada. E mexer com o seu próprio temperamento, virar a mesa, e daí ela começar a produzir e, sobretudo, começar a se expor. Primeiro, perante ela mesma, aceitando que ela tem essa intelectualidade e, segundo, querendo fazer assistência com a sua intelectualidade para os outros. Em Paradoxologia, página 22, poderia detalhar o primeiro paradoxo? O paradoxo da consciência superdotada, poder não abrir a boca. Inclusive, nós poderíamos aqui exagerar um pouquinho mais e falar o paradoxo da consciência superdotada não abrir a boca, né? Porque tem muitas pessoas superdotadas, seja na área que seja, né? Porque tem vários tipos de superdotação, e a pessoa ela não abre a boca, ela não compartilha aquilo que ela tem, ela não exprime para fora a sua intelectualidade, o seu conhecimento de nenhuma forma. Assim, ela tem didática, ela tem potencialidade, ela tem conhecimento, mas ela simplesmente não abre a boca. Ela fica com tudo aquilo dentro dela. E aí o que acontece? As pessoas, quando elas ficam com essa capacidade presa dentro delas, nem que a física fica com aquela coisa fechada, não entra nem sai aquele oxígeno e vai criando uma entropia. E essa entropia fica aquela emoção entrópica e vai criando outra série de consequências, de sintomas que podem chegar a ser mais ou menos graves, né? No verbete do DAC, página 33, introdutório, poderia comentar o item tenepsologia? A tenepsologia é uma paraciência ainda extremamente ignorada na Terra. A tenepsis é monopolizadora da vida humana. A tenepsis não é mais um acontecimento na vida, e sim um acontecimento de toda a vida. Não se deve começar as práticas diárias da tenepsis com outro interesse fundamental concomitante. Por exemplo, se a pessoa tem um sonho dourado de ir à Itália, o ideal será realizar primeiro tal desejo, aspiração aguda, antes de começar as práticas diárias da tenepsis. A gente não manda no desenvolvimento das tarefas da tenepsis sozinho. Nós, humanos, em tal empreendimento, participamos, ou seja, estamos laborando em conjunto com o amparador extrafísico e o maxi-mecanismo multidimensional interassistencial na posição de peça ou mini-peça lúcida. Então, a tenepsis é um processo que a pessoa tem que começar e ela não tem mais divórcio. Enquanto ela estiver válida, aquela pessoa vai praticar a tenepsis. E ela tem evolução em diversas linhas. A evolução no tipo de assistência e a evolução também no desenvolvimento do parapsiquismo. Quanto mais a pessoa trabalhar, melhor. Agora, geralmente, ela vai demorar pelo menos umas 2 décadas para ela começar a ter em alto nível, alto patamar, coturno, a qualificação dela trabalhar 24 horas por dia. Qualquer hora que precisar dela, ela está pronta. Não é só 50 minutos quando começa a prática. Então, quando chegar nesse ponto, ela às vezes pode ter uma OFIEX, uma oficina extrafísica pessoal dela. Isso quase sempre é quando a pessoa já alcançou o nível de dispersidade. Isso tudo ocorre. Agora, faz favor, professor Arlindo. Laura, na fatologia, primeira e segunda linhas, o autoderrotismo prematuro diante do trabalho intelectual. Podia dar uma geral, por favor? O autoderrotismo prematuro diante do trabalho intelectual. Esse é um tipo de apriorismo, né, da pessoa que ela tende a ser mais pessimista dentro desse recalque intelectual. A pessoa ela já pensa que não vai dar certo se ela se expor intelectualmente. Quando eu falo de se expor intelectualmente, eu não estou só falando da parte oral da exposição intelectual, pode ser também mediante uma escrita de um verbete, escrita de um artigo, ou exposição de um seminário, de uma aula dentro de uma faculdade, né? Então ela pensa que aquilo não vai dar certo, que ela vai estar por baixo do nível exigido, às vezes exigido por ela mesma, não pelo entorno, né?
E a tendência também, às vezes, de nós é sempre nos comparar com pessoas que são muito boas. A gente não se compara com pessoas como nós ou piores que nós, piores entre vírgulas, porque cada um corresponde ao nível que tem. Então não tem um pior ou um melhor. Cada um dá de si mesmo aquilo que pode, aquilo que corresponde à sua capacidade real. Então a pessoa ela já se derrota, ela já se autocensura de entrada. Então, claro, o que é que acontece? A pessoa já não se expõe. Então ela tem a justificativa assim, ideal. Para que eu vou me expor? Para que eu vou escrever? Para que eu vou produzir se não vai dar certo? Então aí o autoderrotismo já vai pela frente. E isso é uma atitude totalmente autoassediadora que não deve, assim, uma pessoa que tem curso intermissivo como nós, que se você observa na definologia, eu embasei este verbete, porque o recalque intelectual pode ser e pode acontecer com qualquer tipo de consciência, mas a gente pensou mais na consciência intermissivista. Então, uma consciência intermissivista deve evitar esse autoassédio do derrotismo. Agora, na página 20, a última linha da página 20, sim, que é o queloide psicossomático com raiz intelectual. É bom, queloide é um conceito da medicina que seria o cisto emocional, né? Por exemplo, nós poderíamos ter escrito um livro no passado e esse livro ter não ido muito de acordo com as ideias do período com que foi escrito. E nós fomos obrigados, estou colocando uma hipótese, né? Nós fomos obrigados a queimar o livro ou a falar que aquele livro não estava certo, que nós estávamos fora das nossas casilhas na hora que nós escrevimos o livro, ou que falamos aquele discurso, e aquilo ficou muito dentro criou uma marca psicossomática muito forte. Então seria uma marca psicossomática, mas com raiz intelectual, porque o que pegou aí foi a parte intelectual. Nós criamos um filho intelectual e nós tivemos que nos retratar daquilo que foi falado, que foi escrito. E isso criou uma dor, um cisto, né, intelectual. Tá, obrigado. De nada. Na página 21, o último item lá embaixo, o interaciologia, você coloca a interação, desprezo, culpa. Eu cheguei atrasada, não sei se você já falou. Não. Bom, é muito comum as pessoas, quando elas têm um desprezo por si mesmas, a culpa ela é muito unida, né? A pessoa se autodespreza e por quê? Porque ela tem culpa de alguma coisa que ela fez errada ou ela acha que ela fez errada. Então, no caso, vamos supor, né? O que eu pensei quando fiz esta interaciologia? A pessoa ela sabe que ela é uma pessoa com capacidades intelectuais. Ela sabe que ela já deveria, por exemplo, ter escrito um livro, né? Aquela coisa, professor Valdo, cadê o seu livro? Cadê o seu verbete? Né? E aquela coisa, e vai ficando uma pressão em cima da gente, né? Ou não? Vai ficando, né? Estamos esperando 100 verbetes de você e você só fez 2 verbetes, ou 3, ou 4, né? E vai ficando aquela coisa. Então, a pessoa que sabe que ela tem capacidade para fazer todo aquele trabalho, mas ela não consegue porque ela está priorizando outras coisas, ou porque ela às vezes tem esse recalque intelectual. Ela tem essa baixa autoestima e ela não consegue se expor tanto assim como outras, né? E ela vai se autodepreciando e vai entrando num círculo de depreciação, de culpa e por aí vai, né? E esse círculo aí vai ficando e vai só empeorando a situação. Bom, e tem que quebrar isso aí. Como é que quebra? Fazendo. Enfrentando. Enfrentando, não tem outra. Obrigada. Ô, Laura, sim. Por favor, na página 21, na parafatologia, sim, a última frase, as repercussões extrafísicas do recalque. É isso que você está falando e as repercussões que tem no extrafísico. Então, eu pensei aqui na questão da assistência, da assistenciologia. Porque quando a gente, se vocês veem na definologia, eu falei de megagestão. Quando eu penso em curso intermissivo, eu penso em proexis. Quando eu penso em proexis, toda proexis ela inclui assistência e TARES, né? A gente faz assistência, claro que pode fazer TACOM, obviamente, a gente sabe que a gente precisa fazer ainda muita TACOM, mas nossa proexis ela é principalmente baseada em TARES.
E a nossa TARES, ela tem mega GESCON e GESCONs, várias GESCONs, né? E essas GESCONs nós sabemos que principalmente o que mais vai ficar para nós é a escrita. Então, na hora que você não escreve aquele livro, isso vai assim, diminuindo aquela assistência que você vai fazer. Por exemplo, quando você escreve um livro, você começa a fazer itinerância com aquele livro, muitas pessoas vão ler aquele livro, você vai ter mais retorno e vai conseguir chegar a mais pessoas. Aqui, por exemplo, nós damos um curso e tem X pessoas que vão fazer aquele curso. Mas quando o livro é editado, o livro vai chegar na Europa, o livro vai chegar nos Estados Unidos, e sei lá, e por aí vai. Então, a assistência ela fica muito mais expansiva. Então, na hora que você tem dentro da sua proeza escrever um livro, nem que eu, por exemplo, eu sei que eu tenho que escrever vários livros. 2, eu sei seguro que eu tenho que escrever um livro sobre o processo do Lastanosa e um livro sobre o processo da monarquia. Eu disso já tenho hoje muita certeza. Se eu não escrever esses livros, isso vai ser uma omissão com um extrafísico muito grande que eu vou ter. Que quantas consciências que não estão esperando desses esclarecimentos e dessas informações. Então, isso vai ter uma repercussão muito grande. E se eu não escrever esses livros a causa de um recalque intelectual, a repercussão ainda vai ser maior, porque não é que eu não tenho capacidade para escrever, é que eu não estou escrevendo a causa de um recalque, porque eu não quero, porque eu não estou conseguindo superar um processo emocional. Então, isso aí fica ainda pior, né? Tá bem. Muito obrigada. Laura, sim. Na página 20, sim. Fatologia, na terceira linha de baixo para cima, no final, os sintomas derivados do recalque. Você pode ampliar? Os sintomas derivados do recalque, eu vejo aqui, por exemplo, primeiramente você vai começar a mudar as companhias. Assim, no contexto de você começar a deixar de produzir, você vai começar a se aislar. Você vai começar a mudar, isolar-se. Então, você vai deixar de ter aquelas companhias evolutivas, porque o trabalho de você vai mudar. Vai deixar de produzir intelectualmente, você vai entrar em outra. Você não vai acompanhar aquele trabalho que você tinha para fazer na sua proexis. Aí vai vir uma Amelin, que vai ser outro síntoma, e daí vai vir a Melex, que vai ser outro síntoma ainda pior, né? E por aí por delante, né? Laura, por favor, na página 23 ali, poderia falar mais um pouco sobre o item 6, repressão afetiva? Desculpa, o item? O item 6. A repressão afetiva? Isso. Tá, vou ler aqui então. A repressão afetiva sofrida na infância, podendo se manifestar na adultidade e levar a autoculpas e autoexigências patológicas. Isso seria um agravante entre os possíveis agravantes do recalque intelectual, né? Seriam agravantes, ou seja, não são coisas assim indispensáveis para ter um recalque intelectual. Isso eu quero deixar claro, né? Quando a pessoa, durante a sua infância, ela não tem um processo de afetividade, eu vejo muito assim ligado a baixa autoestima intelectual ao recalque intelectual. Por exemplo, no meu caso, eu não me considero uma pessoa com recalque intelectual, mas eu me considerava uma pessoa com uma baixa autoestima intelectual muito grande. Eu fiz este verbete, que provavelmente alguém ia perguntar, Laura, por que você fez esse verbete, né? Então eu já vou responder. Eu fiz esse verbete porque no primeiro círculo mental somático, no primeiro encontro do círculo mental somático, o professor Valdo falou sobre recalque intelectual. E aquela terminologia me chamou muito a atenção. Eu perguntei para ele o significado e eu anotei todo. Mas eu quis aprofundar mais nesse conceito, nessa terminologia. Até porque no espanhol a palavra recalque não existe com esse significado. Então, para mim era uma coisa totalmente nova. Não sabia o que significava, né? Aí eu comecei a pesquisar e falei, bom, vou fazer um verbete para ir entender melhor. Aí eu descobri que eu tinha muita baixa autoestima intelectual. E aí eu fui pensando na minha infância, como é que a minha infância tinha sido. Eu realmente, na minha infância, eu não tive nenhum estímulo para estudar, não tive estímulo para pesquisar. Então, eu tinha uma falta de motivação intelectual muito grande. E aí eu pensei que isso poderia ter sido um agravante para essa baixa autoestima intelectual.
Então, eu vejo muita ligação entre esse recalque intelectual e essa baixa autoestima intelectual. Não sendo a mesma coisa, eu vejo muito, como poderia dizer, muito irmão uma coisa da outra. Ok, Laura, faz favor, então, a segunda pergunta seria ali na página 22. Sim. Trinômio, o primeiro trinômio, faz favor. O trinômio? O primeiro, por favor, expandir a ideia. O trinômio, a dinamia existencial, anorexia intelectual, castração cognitiva, certo? Positivo, é esse. Bom, isso aí, a dinamia seria uma grande fraqueza muscular, né? Uma falta de força. Então, a pessoa, ela tem na sua vida, na sua existência, ela é fraca, né? Ela tem uma anorexia intelectual, que seria o quê? Uma desnutrição intelectual. Ela não se nutre intelectualmente e, como consequência dela, ela tem uma castração de conhecimento. Ela fica castrada a nível cognitivo. Laura. Sim. Aqui é a Tânia. Na primeira página, na fatologia. Sim. 7ª linha de baixo para cima. A restrição voluntária das faculdades intelectuais. Você pode ampliar essa ideia da voluntária? A restrição voluntária. Sim. A restrição voluntária das faculdades, isso aí é tremendo, né? Existe a palavra tremendo em português? Existe, né? Existe, né? A pessoa, ela já está num nível de recalque tão grande que ela decide conscientemente, com toda a sua lucidez, não se manifestar intelectualmente, não escrever, não argumentar, não dar opinião, não se posicionar. É aquela pessoa que vem na tertúlia todo dia e fica com a boca fechada, né? Laura, você está colocando isso como recalque. Isso não pode ser orgulho? Também, mas quem diz que o recalque não tem orgulho por detrás? Tem orgulho, tem negão. Todas as patologias provavelmente estão imbricadas. Mas fala mais isso aí, da pessoa declinar a competência, quer dizer, voluntário, né? Está declinando a competência. É a rebeldia, é o síntoma mais rebelde que a pessoa pode, a mágoa mais forte que a pessoa pode ter. A pessoa já chegou num ponto que ela é revoltada com o mundo, com o universo, né? Já não é só consigo mesma, ela já está de cara com, assim, de mal com o universo inteiro, né? Assim, já não vou me manifestar mais, ninguém vai me ridiculizar mais, ninguém vai me deixar mal nunca mais, é aquela coisa. Então ela decide realmente não falar mais, não argumentar mais, não se expor mais, não escrever 4 letras nunca mais. É aquela coisa, é o síntoma mais consciente que ela pode manifestar da rebeldia, do orgulho, do egão, do mecanismo de defesa, do ego, etc, etc. Né? E também, já que você qualificou a restrição voluntária, você acha que tem restrição involuntária das faculdades intelectuais? Restrição involuntária? Porque você qualificou como voluntário. Por exemplo, se a gente... Orgulho, recalque. Por exemplo, se a gente pensa numa criança, tem crianças que já começam a manifestar um recalque intelectual. Inclusive, eu falei disso no verbete também, em algum ponto do verbete. Aí seria mais inconsciente, né? Porque a gente está pensando nesse recalque intelectual do ponto de vista da paragenética. Ou seja, esse recalque seria resultado de um processo do passado, de um retrotrauma. Então, quando a consciência ela já manifesta na adultidade, já é consciente. Mas se ela começar a manifestar na idade de criança, ela pode chegar a ser inconsciente nesse ponto, sim. Mas quando ela vai ficar adulta, com certeza vai ser bem consciente disso. Então, ok, muito obrigada. Estamos falando de intermissivista, então ele vai ser bem consciente. Laura. Professora Laura, por favor, em fatologia, página 20, na 2ª e 3ª linhas, poderia ampliar o drama passado, manifesto ainda hoje, e a autoindulgência intelectual. O drama passado, manifesto ainda hoje, a gente está pensando esse recalque intelectual como sendo resultado de um drama do passado. Então, o drama do passado, a gente já tem
essa capacidade da gente no corpo novo, a gente já não lembra das coisas do passado, mas parece que esse trauma ele ficou na paragenética e faz esse recalque se manifestar. Então a pessoa não lembra que foi que aconteceu, né? Porque a gente tem essa capacidade maravilhosa de ter um novo soma assim nessas lembranças, mas alguma coisa está pegando aí que ela ainda se manifesta nesse recalque. E a autoindulgência intelectual seria o contrário àquele conceito do professor Valdo do autoimperdoamento. Ou seja, a pessoa ela tem a tendência para se perdoar as culpas e os erros. O que seria se perdoar nesse sentido intelectualmente? Ela se perdoa constantemente não fazer um verbete, ela se perdoa não escrever um livro, ela se perdoa não dar uma palestra. Ainda em fatologia, na terceira e quarta linhas de baixo para cima, poderia ampliar o recalque intelectual já manifesto, identificado na infância. Foi o que eu acabei de explicar para a Tânia. A consciência ela traz o trauma do passado e começa a manifestar essa patologia, essa lembrança de forma inconsciente quando é criança. Por exemplo, às vezes na escola, a pessoa não quer, faz uma redação, mas não quer que a redação seja lida na escola. Ele não quer se expor. E a criança é inteligente, tem capacidade, mas ele não gosta de ser exposto. Em parafatologia, na primeira e segunda linhas, poderia ampliar as sequelas passadológicas expressas no neolossoma. E na última linha, as repercussões extrafísicas do recalque. As repercussões extrafísicas do recalque já foi explicado, né? Já foi perguntado, seriam essas omissões que a gente faz, né? Que vai reverberar no extrafísico precisamente por essa falta de assistência e de esclarecimento que a gente vai fazer, deixando de escrever um livro ou de falar aquilo que tem que ser falado. E o outro era que as sequelas passadológicas expressas no oleossoma seria precisamente essas sequelas do passado, esses traumas do passado que estão se manifestando no nosso novo soma novamente. Professor, poderia falar qual era o seu paravisual no pandeiro? Eu era mais novo, sem barba e sem chapéu. Poderia comentar um único item da interaciologia, página 21, a interação desprezo-culpa? Interaciologia, página 21. Esse também já foi perguntado, foi explicado, é aquele ciclo, foi até a Marília que perguntou, esse ciclo que a pessoa tende a se depreciar a si mesma, né, naquela comparação constante com os outros intelectualmente, e isso vai criar aquela culpa, porque ela sabe que ela tem capacidade intelectual, mas ela não se expõe, aí ela fica naquele ciclo de desprezo e culpabilidade. Na página 23, em agravantes, o 8º item, o retrotrauma intelectual. Poderia ampliar? Retrotrauma intelectual, a exposição de ideia em forma oral ou escrita, posteriormente criticada ou ridicularizada, podendo gerar inseguranças e medos intelectuais. Essa é precisamente um pouco a hipótese que eu estou colocando no verbete, da pessoa ter passado por um trauma intelectual no passado, ter escrito um livro, ou ter feito um discurso ou uma exposição, onde a pessoa foi ridicularizada no caso, a pessoa ficou emocionalmente muito abalada, a pessoa aí ressoma e aquilo ficou marcado na paragenética dela, aí ela tem a dificuldade novamente de se expor em outra vida, sem saber porquê, sem entender porquê, mas fica aquele travão e não tem essa dificuldade dela superar. Sob o verbete do DAC, no planejamento de começar a TENEPS, pode acontecer de um amparador se fazer presente durante esse período pré-TENEPS? Pode, que às vezes é ele que incentiva a pessoa a começar a TENEPS. Então isso é muito comum. Eu ofereço aí a professora Laura para vocês. Quem é que estava querendo falar? Pode falar. Professor, eu queria falar sobre o dicionário, a questão da fatologia na página 34. O senhor poderia expandir essa questão do dia a dia,
do tenepsista, as Não, relações que tem com os fatos e parafatos. Analise através do diário pessoal da TENEPS as conexões das vivências da TENEPS com os fatos do dia a dia. Os fatos e os parafatos que apresentam conotações raras e sutis, obviamente, devem receber maior atenção e avaliação detalhista e exaustiva em comparação com os fatos e parafatos triviais. Assim, a consciência tenepsista evolui no universo do parapsiquismo e da multidimensionalidade. Então, é muito importante o diário da TENEPS, da pessoa. Isso ajuda demais as pessoas. E evolui mais depressa. As duas coisas, o nível da assistência, o desenvolvimento parapsíquico, a ampliação, por exemplo, da autoparapercussiência da pessoa, a lucidez dela, a awareness. Isso tudo ajuda. Sim, que a gente pode perceber dos fatos e parafatos e da questão raras e sutis do dia a dia. Acontece um fato totalmente inédito, que você nunca tinha visto alguma coisa. E aquilo, às vezes, você estava pensando em algum fato da TENEPS. Você deve fazer uma conotação, fazer uma comparação. O que tem isso que ver com a assistência que eu prestei? Agora, fato comum, banal, vulgar, coisa, isso aí não interessa. Interessa aquilo que seja diferente. Abrir o olho com isso é importante. Laura, na página 23, em agravantes, você pode aprofundar o item 7, repressão social das mulheres? Então, a repressão histórica da sociedade, a intelectualidade feminina, podendo gerar travões nos desempenhos mental-somáticos. Bom, isso aí é um fato, né? A mulher, tanto nesta cultura como em outras culturas, ela sempre sofreu muita mais repressão e muitas mais dificuldades para estudar e até para se posicionar intelectualmente. Então, no caso do recalque intelectual e da baixa autoestima intelectual, a mulher tem muita mais coisa para superar que o homem. Para o homem é muito mais fácil, né? Até porque a mulher tem todos esses processos emocionais, essas inestabilidades, esse sube e baixa emocional, que faz a mulher muito mais vulnerável perante os homens, e parece que a mulher tem que superar muita mais coisa e mostrar sempre muita mais firmeza em tudo o que ela faz, para ela ser considerada em um mesmo nível intelectual que o homem. Então, a nossa força sempre tem que ser muito maior e o nosso posicionamento sempre tem que ser muito maior intelectualmente. Mas não quer dizer que a mulher tem menos capacidade intelectual. Não é isso, não. Pelo menos a minha opinião é que a mulher tem tanta capacidade intelectual como o homem, mas que ela tem que fazer mais força, com certeza. Tem a Flávia está apontando aqui que tem piada na internet sobre a capacidade intelectual da mulher e tudo mais. Mas se só estudar a história, você vai estudar a história, por exemplo, tem na história da Hipátia, né? A história da Hipátia é impressionante, mulher super intelectual, era professora de homens, né? E foi morta da forma mais brutal, né? Por quê? Porque ela incomodava. Porque como é que uma mulher ia mostrar mais erudição que os homens que tinha lá, né? No caso, naquela época tão antiga. Então, eu recomendo estudar a história da Hipátia, que é um exemplo de intelectualidade e de o que aconteceu. E tem muitas mais para estudar, né? E eu quis refletir esse ponto aí, porque achei pertinente e muito importante. Laura, na página 21, em efeitologia, sim, o último item, os efeitos seriológicos das oratórias no passado. Você podia aprofundar qual que é a sua abordagem? Os efeitos seriológicos das obras escritas no passado. Essa frase, ela é neutra, ela pode ser tanto positiva como assim como nosográfica, né? É a pessoa ter recalque por ter escrito um livro, né? E ela dizer, bom, no caso, como eu escrevi aquele livro e eu não vou, e não deu certo, e eu não vou escrever mais. Mas até certo ponto isso também é um paradoxo, porque o livro poderia ter sido muito positivo, só que não foi aceito, né? Mas aí a pessoa, como é que ela vai falar, não vou escrever mais? Não, ao contrário, ela tem que voltar a escrever um livro, né? E o último item ali das oratórias? É a mesma coisa, é a mesma coisa. Tem aquelas oratórias, por exemplo, tem muitas pessoas que não escreveram livros, mas que fizeram oratórias muito importantes, né? Tem aqueles discursos, né, dos gregos também, né?
Então é a mesma coisa, a pessoa fazia oratórias importantes, foram censuradas, foram, por exemplo, teve aquele, assim, teve que tomar veneno, né, para morrer depois daqueles discursos, foi Descartes, não, Sócrates, né? O Sócrates, depois de todos aqueles discursos, que foi assim indicado para ele mesmo se fazer autoanásia nele mesmo, né, com veneno, né? Então imagina se ele em outras vidas por aquele trauma ele decide não fazer mais nada, né? Não, ao contrário, não quer dizer que o que ele fez ou que ele falou não estava certo, sino que não foi aceito na época, no contexto histórico, porque não era o momento para aquelas pessoas, a cabeça daquelas pessoas não estava pronta para receber toda aquela informação. Mas ela não, ela tem que ressomar várias vidas ainda e continuar fazendo aquela produção intelectual. Mas que isso vai ter um efeito nas nossas experiências, nas nossas vidas, vai você, com certeza. Laura, Oswaldo aqui no ar. Pois não. Na fatologia, na página 21, sim. Eu vou nos dois últimos, tá? Sim. A importância da reviravolta comportamental, sim, para a superação do recalque intelectual. Sim. E acho que tem do lado que está muito relacionado, a relevância do acerto grupo kármico na autocura do recalque. Você poderia falar a tua experiência a respeito disso? Da minha experiência? Bom, no primeiro item, já comentamos um pouco que a reviravolta comportamental seria a reciclagem, né? A pessoa tem que mexer no seu temperamento para a superação do recalque intelectual. Não tem como superar sem fazer essa reciclagem. Ela pode ser feita através da Confios, do conscienciograma, enfim, tem várias técnicas para ser trabalhado. Mas ela tem que ter uma real sinceridade na hora de se avaliar e uma sinceridade, sobretudo, muito grande na hora dela querer superar. Se ela não quer superar esse recalque, não vai ter como. Ela pode trabalhar muitas técnicas que não vai conseguir. E o que eu coloquei, assim, referente à minha experiência, não sei se você já tinha chegado, Oswaldo, o que eu coloquei, que eu fiz este verbete, porque me chamou muito a atenção a terminologia do recalque intelectual, a primeira vez que foi usada aqui no primeiro encontro do Círculo Mental Somático, porque no espanhol não existe a palavra recalque com esse significado. É verdade. Então eu quis muito estudar, mas eu não me considero uma pessoa com recalque intelectual. Eu sou uma pessoa muito extrovertida, a minha comunicabilidade é boa. No espanhol é melhor que no português, gente, né? Eu tenho que falar. Mas sim que me considerava, agora já não tanto, mas me considerava uma pessoa com uma baixa autoestima intelectual grande. Então, para mim, foi muito positivo fazer esse verbete para entender um pouco mais esse meu processo. Então, essa reviravolta comportamental, no meu caso, foi mais nesse sentido de trabalhar com a minha baixa autoestima intelectual. Como é que eu trabalhei isso? Bom, na verdade, na hora que eu coloquei a mão na massa, comecei a estudar o Lastanosa, comecei a estudar historiografia, que eu estou estudando história há mais de 7 anos já. A minha autoestima intelectual começou a ficar assim, muito pequena, porque você, através do conhecimento, você vai crescendo como pessoa intelectualmente e você começa a mostrar para si mesma, primeiro para você mesma, as suas capacidades e o que você é. E, sobretudo, porque nós somos muito mais do que nós aparentamos. Isso o professor Valdo vive falando, mas isso eu comecei a sentir realmente que isso é assim, comecei a sentir isso dentro de mim mesma, que eu, intelectualmente eu sou muito mais do que eu achava que eu era. Mas para você fazer isso, você tem que começar a fazer aquele aquecimento neuronal. Você tem que começar a estudar e tem que começar a colocar a mão na massa. Escrever artigo, fazer verbete, dar muita aula. Porque eu tinha dado muita aula antes de chegar aqui em Foz, já quase faz 9 anos, né? Tinha dado muita aula, tinha feito muita itinerância, mas estudar e pesquisar muito pouco. E isso foi o que realmente fez uma grande diferença para mim, estudar e escrever. Esse poderia ter sido a minha reviravolta comportamental nesse sentido. E a relevância do acerto grupo kármico na autocura do recalque é você começa a ser um exemplo para o seu grupo, né? Primeiro, o grupo mais próximo, que é a própria família. Eu virei um exemplo para a minha família. Eu sou a única pessoa da minha família que faz faculdade. Eu vou me formar este ano. E isso é o que o professor Valdo fala, é um exemplo. E exemplo. Não é mais teoria. Então, isso aí faz uma grande diferença.
Muito obrigado. Na página 21, na terceira linha, você fala sobre a inibição intelectual abordada pela psicanálise. Queria que você falasse um pouco mais assim dessa correlação que você encontrou no conceito que a psicanálise propõe e o que você está abordando, né, da forma que você está falando. Esse aí, eu mencionei que eu não concordo praticamente nada com a psicoanálise. Eu fiz um ano de psicologia na Espanha, na faculdade de psicologia, mas eu tive que nomear porque se faz muita referência dentro da psicoanálise a essa inibição intelectual. O que eu encontrei é simplesmente um estudo do Freud, mais ou menos que data de 1905, em que o Freud levantou uma hipótese chamada o instinto do saber, na qual ele levanta que um dos instintos maiores da criança é saber como é que os bebês nascem, é saber da sexualidade da mãe e do pai e como é que eles se relacionam sexualmente. E ele chamou essa curiosidade da criança, chamou como de uma exploração intelectual. Então ele coloca o seguinte, coloca que dependendo de como a família acolhe essa curiosidade e esse instinto do saber intelectual, a criança vai começar ou não a ter uma inibição intelectual. E a partir daí ele desenvolve toda uma pesquisa sobre a inibição intelectual. Mas que, como sempre, em todas as pesquisas e todas as teorias do Freud, está ligada à sexualidade. Mas tem muita coisa, inclusive eu trouxe aqui o trabalho dele, que eu peguei aqui na internet, várias coisas dele, que diz assim, a psicoanálise e o fenômeno da inibição intelectual, possíveis interfaces entre psicologia e pedagogia. Então, quem quiser, está na internet, tem várias pesquisas sobre esse assunto. Professora Laura? Sim. Aqui na página 23, argumentologia, poderia ampliar um pouco mais na exemplologia, mini-recalque intelectual e maxi-recalque intelectual? E mais uma pergunta, com relação à questão do maxi-recalque. Teria a possibilidade de uma consim, que teve um grande destaque intelectual numa série X anterior, no caso, ela ter sido anticosmoética, ser um problema de código pessoal de cosmoética nessa vida que esteja perturbando, atrapalhando o processo dela retomar essa coragem intelectual e fazer o que tem que fazer? Então, eu vou primeiro abordar a exemplologia, tá? Uhum. O mini-recalque intelectual, a manifestação reprimida, esporádica, temporária, corrigida a tempo de executar a proexis. Então, é uma manifestação que ela vai passar durante um tempo, mas ela não vai impedir a pessoa executar a sua proexis, ou seja, a pessoa vai conseguir superar em um período curto de tempo. O maxi-recalque intelectual já é a privação, inibição, mutilação e castração continuada dos processos inteletivos e mentais somáticos durante toda a vida, ou seja, a pessoa que não vai conseguir criar ou produzir a sua GESCOM, a sua mega-GESCOM, como consequência a sua proexis vai ficar inacabada, vai ter meline e vai ter melex. Agora, para a pessoa chegar no mini-recalque intelectual, ela primeiro vai passar por o maxi-recalque intelectual, tá certo? Aí, referente à tua pergunta, poderias repetir de novo? A pessoa, se eu entendi bem, a pessoa ela teve uma produção intelectual anticosmoética, né? Você falou? Isso, exatamente. Aí a tua pergunta é se depois a pessoa nesta vida, o recalque intelectual poderia derivar desse posicionamento anticosmoético que ela teve? Isso. Poderia. Só que o enfoque que eu estou dando mais no verbete seria a consciência intermissivista. Então, eu teria outra dúvida, que seria a seguinte: será que uma pessoa que ela teve uma atitude muito anticosmoética intelectualmente, por exemplo, vamos supor, ela escreveu um livro tipo aquele Príncipe, sim, o livro Príncipe, vamos supor, sim, de Maquiavel. Será que uma pessoa assim tem curso intermissivo? Eu não sei. E como meu verbete, eu estou mais falando de uma pessoa com recalque intelectual, mais com curso intermissivo, eu não sei se seria possível. Agora, se fosse uma pessoa simplesmente com recalque intelectual, mas sem curso intermissivo, com certeza, bem possível. Uhum. Bem possível ela ter ficado travada e com medo de cometer o mesmo erro. Bem possível. Tá certo, Laura, obrigada.
Aqui em parafatologia, você pode comentar o último item, as repercussões extrafísicas do recalque? Página 21. Parafatologia. Último item. As repercussões extrafísicas do recalque? Sim. É a terceira vez que já perguntam por este aqui, espero que vou então repetir de novo. Seria assim, eu pensei quando escrevi este item que as pessoas, quando elas evitam se expor intelectualmente, quando elas evitam produzir intelectualmente, elas estão sendo omissas com o tipo de esclarecimento que elas têm que fazer tanto para o intrafísico como para o extrafísico. Então, elas estão deixando de fazer assistência, estão se omitendo. E isso vai causar uma melina, uma melex, evidentemente, e vai dar uma repercussão extrafísica com o grupo delas. Laura, que no ar, sim. Na argumentologia, na página, eu acho que é a 4ª página do verbete, quando você fala dos agravantes, sim. Eu queria muito que você comentasse aí o terceiro, mas assim, saber de onde você tirou e qual foi a fonte que você tirou isso, dos maus tratos físicos, né, ou sexuais. E o outro, o item 6, saber a relação entre a repressão afetiva e as autoexigências patológicas. Bom, os maus tratos físicos e os sexuais eu tirei da minha cabeça, ou seja, para mim era uma coisa óbvia. Né? Eu comecei a pensar em agravantes, em coisas que poderiam reforçar ou agravar esse processo de recalque, e pensei em várias possibilidades, e para mim ficou uma coisa muito lógica. Para você não ficou lógico isso aí? Alô? Não, é porque eu fiquei curioso em saber realmente a fonte, qual foi a abordagem, de que abordagem você, entendeu? Só uma curiosidade mesmo. Eu pensei, por exemplo, na pessoa que foi abusada sexualmente. Vamos pensar, né, uma pessoa que ela tem essa dificuldade de se manifestar intelectualmente, de escrever, por exemplo, né? Imagina que ela foi abusada sexualmente ou que ela recebeu maus tratos, vai ficar muito mais difícil para ela superar esse recalque, porque tudo que fosse uma influência negativa sobre a nossa psique vai influenciar de forma negativa na nossa manifestação, não vai ser uma coisa que vai ajudar, vai ser uma coisa que vai empeorar. Então, fiquei pensando em todas essas possibilidades nosográficas e coloquei alguns exemplos. É o seguinte, mas houve uma época em que estava associada à educação maus tratos, né? Uma época, vamos dizer assim, não está muito longe isso. Quer dizer, institucionalmente os maus tratos estavam ligados ao processo de aprendizagem. Futuramente isso começou a ser negado nas instituições, mas se mantinham dentro de casa, né? Então, no meu caso, eu fui vítima de maus tratos dentro de casa no meu processo de aprendizagem, tá certo? E eu não tenho tido muita dificuldade na minha expressão intelectual. Então, eu fiquei curioso em saber realmente a tua fonte, porque tem um histórico, né, na educação mundial, né, nesse processo educacional, de haver esse tipo de repressão. No meu caso, não peguei essa fonte, não foi aí que eu peguei. Eu pensei em várias possibilidades e coloquei essa mais. E o item 6? O item 6. Da repressão afetiva, nós já também comentamos, seria a pessoa que ela não teve esse carinho pelos pais, essa motivação para estudar também seria um agravante para esse recalque intelectual. E o que seriam essas autoexigências patológicas? No mesmo item 6, no final. Autoexigência patológica seria, por exemplo, o pai ou a mãe que exige, por exemplo, a menina com 7 anos, por exemplo, cuidar das suas 3 irmãs menores como se ela fosse a mãe, em vez de ir para a escola e estudar. É patológico. Mas aí não é autoexigência? Autoexigência. Sim, desculpa. Bom, a autoexigência patológica, então, no caso, seria aquela pessoa que se exige a si mesma, por exemplo, a criança, que ela se exige a si mesma, por exemplo, um nível por cima do que ela é capaz de produzir. Por exemplo, aquela nota 100, quando ela é capaz de produzir uma nota 80, por exemplo. Isso mortifica ela e
complica ainda mais a sua produção intelectual. Obrigado. Podemos considerar que o bloqueio do mental soma vem da paragenética, ocasionando o casca-grossismo? Sim, isso às vezes é o óbvio. O vampirismo energético também pode vir da paragenética? Também. Agora, a paragenética é que sustenta aquilo que a pessoa já viveu. Mas agora, é preciso lembrar o seguinte: tudo que vem do passado pode ser um processo que tem raiz da paragenética. Tudo que tem uma raiz muito profunda pode ser paragenética. É isso que nós temos que entender. Professora Laura, no seu processo de autossuperação, quais são os principais obstáculos que você vem enfrentando ao longo desses anos que está em força para ser uma mulher intelectual? Como vem trabalhando em sua rotina para alavancar a sua intelectualidade? O primeiro travão que eu enfrentei quando eu cheguei em Foz foi o travão do idioma. E isso eu continuo enfrentando todo dia, porque ainda a minha manifestação idiomática não é totalmente correta, né? Então, isso aí é todo dia que eu tenho que enfrentar, cada dia tentar falar melhor o português de forma mais correta. Eu tenho uma rotina de estudo de, no mínimo, 2 a 3 horas, tento ficar no escritório trabalhando, escrevendo. Eu faço faculdade, então eu tento dividir o trabalho da faculdade, o estudo da faculdade com o estudo dos verbetes, também com a escrita do verbete, escrita de monografia, escrita de livro, escrita de capítulo de livro, e, enfim, eu tento sempre me manter. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de escrever, então já não é uma coisa assim que me dá um esforço. Aqui, e outra coisa muito séria é o seu preceptor, o professor aí do lado. Isso é básico. Isso é básico. Agora, professora Laura, gostaria que explicitasse o termo, o mental soma atrofiado por falta de uso. Página 21, 4ª linha. Gostaria que fizesse um posicionamento em relação à idade avançada. Só voltando à pergunta anterior, uma coisa muito importante que o Sandro me lembrou. Sim. É uma coisa muito importante. Eu nunca tive biblioteca, e hoje eu tenho uma biblioteca enorme, uma biblioteca especializada, e uma coisa para mim muito importante. E isso foi muito incentivado pelo excelentíssimo senhor professor preceptor, que está aí. Não, tá certo? Não, esse aí foi você, Paulo. Não, esse aí foi você. Foi ele. Esse aí foi o excelentíssimo professor Paulo. Vamos ver isso aí. O mental soma atrofiado por falta de uso. Página 21, 4ª linha. Isso é as pessoas quanto mais tempo passam sem estudar e sem ler, sem leitura, o mental soma vai ficando, a cabeça vai ficando muito acomodada. E na hora que a pessoa quer começar a estudar, fica muito assim, a coisa é grossa mesmo, tem que... Não, e ele está perguntando por causa da idade avançada. Agora é o caso, você acha que eu, na minha idade avançada, estou atrofiado do mental soma? Não, absolutamente, não. Eu acho que é uma questão de aquecimento neuronal isso aí, né? Eu comecei Se a pessoa mantém, ela não perde. Não perde. Eu comecei a estudar, eu comecei a faculdade com 32 anos a primeira vez, eu fazia mais de 20 anos que não estudava. Depois você não perde mais o ritmo, nunca mais perde o ritmo. E mais estuda, mais fica fácil estudar. Agora, se para, aí tem que começar tudo de novo. Agora, professora Laura, em Parafatologia, página 21, a falta da autovivência do estado vibracional profilático, poderia aprofundar? Isso tem todo o verbete falando isso. Isso é a forma que você tem de desbloquear. Por exemplo, vamos supor que você vai enfrentar pela primeira vez uma exposição de um argumento, ou vai trabalhar, por exemplo, um verbete, vai expor um verbete e você está sentindo medo, tem taquicardia, as mãos estão suborosas. Pronto, tem que trabalhar energias. Professor, faço TENEPS há 4 anos. Não é uma TENEPS boa porque há assédio envolvido. Agora vou viajar de navio durante o carnaval. E queria saber se posso deixar de fazer pelo prazo de 8 dias. A primeira coisa é o seguinte: a gente não dá palpite sobre a pessoa parar ou mudar ou qualquer coisa, não. Isso aí tem até lá no manual da TENEPS.
Quem tem que falar isso para você é o seu amparador. Agora, no caso aí, lá no manual, a gente fala que a TENEPS tem que começar e não pode parar, não há essa hipótese. Então, a primeira coisa é essa. Outra coisa, você vai viajar de navio durante o carnaval, quer dizer, a orgia carnavalesca no bidê. Você sabe que o navio que tem carnaval é chamado de bidê. Bidê por quê? Bidê é um aparelho, você sabe, para fazer o quê? Na toalete. Então, eles acham que o navio desse tipo chama bidê flutuante. Bidê é uma palavra de Paris, francesa, e que é de lá mesmo que apareceu o bidê flutuante. As artistas de cinema falam nisso, todo mundo sabe disso. Então, se você vai andar no bidê flutuante durante o carnaval e vai parar com a sua TENEPS, mesmo que você tenha um assediador ou um guia cego, você vai ficar muito bem acertada. Ela é uma mulher, presta atenção. Você vai ficar ótima na sua volta. Você vai ver o que vai acontecer com você. É uma péssima escolha que você está fazendo. Cuidado com isso. TENEPS não se brinca. Assédio é isso aí. Mais evocação do que isso, não precisa. Só falta chegar na praça e falar assim, estou aqui. É isso? Bidê flutuante. Lembre-se disso, tá? Sobre o assunto da intelectualidade, e quero te fazer uma pergunta, assim, aproveitando o colega que está ali também, que eu e o professor Eduardo Bortoleto a gente atua no Técnico Científico de Curitiba, e queria perguntar para ti o que tem de dica aí, digamos assim, para estimular o grupo inteiro a estudar mais e principalmente assim a produzir, né? Porque em Curitiba tem bastante gente que tem bastante conhecimento e tudo mais, mas muitas vezes não desanda no processo de escrever verbete, o livro próprio, esse tipo de situação. O que tem de dica para estimular mais? O que a gente indica mais é a pessoa ler livros técnicos e anotar os livros, fazer registro com laptop, etc. Tal. Isso aumenta o nível intelectual da pessoa. Agora, arranja nível técnico. Uma pessoa, por exemplo, olha qual é a linha de conhecimento que ela gosta, aquilo que a incentiva, que ela fica estimulada para poder ler. Então, ela faz uma biblioteca disso, compra aí uns 50 livros e vai ler para valer. Eu já estou falando 50 livros que é para começar, porque senão a pessoa vai pegar livrinho, chinfrim, pequenininho, só para ler alguma coisa e falar que leu. Isso não resolve. Ela tem que comprar livro grande, tipo tratadão, catatal, está entendendo? Calhamaço, e anotar os livros, tudo que ela não sabe, pegar um dicionário. A primeira coisa, tem que aumentar a biblioteca, aumentar os dicionários que ela tem em casa. Isso é que é o ideal. Agora, Curitiba tem ambiente para isso, porque lá às vezes é mais frio, a casa é mais úmida, chove muito, às vezes à tarde. Isso aí ajuda a pessoa a se concentrar. Ela tem que fazer um escritório, uma biblioteca e arranjar esses livros todos para poder estudar. Isso é a melhor coisa. Agora, Curitiba, o ambiente é favorável para isso. Lá até é mais frio. Pensa nisso. Só que tem que ir lá, é preciso de ter um desumidificador, porque senão o nariz começa a escorrer, a pessoa começa a tossir. É muito úmida a cidade de Curitiba. Precisa de olhar. Para os curitiboca, o que a gente deseja é que abra a cabeça de todo mundo cada vez mais. Vocês merecem. Tem uma livraria nova lá também, né? Tem uma livraria nova lá no shopping de 1000 metros. Lá tem as melhores livrarias em relação às outras cidades do Brasil, em relação ao número da população. Eu fiz o estudo disso há algumas décadas aí para trás. Curitiba é o lugar que tinha mais livro de biblioteca e livraria em relação aos habitantes em qualquer cidade do Brasil, na ocasião. Tinha muita livraria, demais. Isso aí é o máximo. Eu gostava muito de ir a Curitiba por causa das livrarias. Entende? E agora sim. Lá, ó, tem inclusive esse livro aqui, ó. Isso é de Curitiba.
É o livro caixa. É bom, né? Esse aí é dos mais bacanas, porque esse aí é estilo da Idade Média. É da monarquia aí, da Laura, da turma toda. Esse engana esse bem. Esse estilo ali. Esse engana bem. Engana bem, né? Mas tá ali, né? A gente coloca tudo ali dentro. Inclusive, então, lupa. Por exemplo, assim, a gente tá lá em 50, 60 voluntários, né? Agora, até tem um pesquisário bom, né? O Valmir lá me ajudou a organizar tudo mais. E tem até você doou tua biblioteca para lá, né? Um pedaço, né? Só que é muito pouco usado. É pouquíssimo usado. Eu fiz força lá já há alguns anos. Foi lá que eu comecei a fazer, fora do Rio, o cosmograma. Então a turma trabalhou durante algum tempo com o cosmograma. É uma boa coisa que você pode fazer. Faz a turma pegar o cosmograma, que se incentiva muita gente a estudar, por causa das notícias que tem. Fazer a coleção de recortes do cosmograma lá. Uma vez eles fizeram e mandaram para nós. Esse cosmograma de Curitiba tem aí embaixo. Está no holociclo. Digamos assim, para dar um estímulo assim Pois é, porque a pessoa vai ver o que é que interessa para ela. Aí ela vai faz um cosmograma que vai ajudar demais a turma. Faz anos eles começaram a fazer um cosmograma lá. Havia muita gente, inclusive do Greenvex, gente da inversão existencial na ocasião. Tá certo? Eduardo, quer perguntar alguma coisa? Laura, na fatologia 7ª linha, se tem a ação inibitória da intelectualidade aplicada de modo permanente em consequências na ficha evolutiva, com consequências. Ação inibitória da intelectualidade aplicada de modo permanente com consequências na ficha evolutiva. Eu penso que quando a pessoa deixa de produzir intelectualmente, vai ter, como consequência, a ficha evolutiva dela vai ficar de alguma forma marcada. Por quê? Porque nós temos a nossa Proexis, ela tem GESCONs e tem mega-GESCONs incluída dentro da Proexis. Então, quando você deixa de aplicar de forma continuada, de forma permanente, essa intelectualidade, essas GESCONs, essas mega-GESCONs não vão sair. Então, a ficha evolutiva vai ficar se tambaleando, vai ficar mexida de alguma forma, né? Não tem como, né? Vai ficar meio manca ou torta. Laura, só perguntar uma coisa, o teu livro já está em andamento? O meu livro? Teu livro, Qual deles? Não, ele que me apontou. Ele que me apontou. Não, ele que me apontou, não foi arrogância. Não, porque assim, eu tenho que escrever primeiro o livro do Lastanosa e segundo do Monarquia. Então, o livro do Monarquia, a gente está querendo fazer esse livro em grupo, com os professores do curso de Monarquia. Então, a minha parte seriam vários capítulos dentro desse livro. Eu já escrevi um capítulo e estou escrevendo o segundo. E o livro do Lastanosa, eu vou fazer assim, vou escrever a minha monografia este ano sobre o Lastanosa, mas dentro dessa monografia depois eu vou ampliar para o livro, então esse já está em andamento. Então estou fazendo os dois de forma isso. Obrigado. Laura? Sim. Marilza aqui no B? Sim, pois não. Na terceira linha de fatologia, sim. Eu queria que você falasse para a gente sobre a qualificação intelectual irresponsável. O que você chama de qualificação intelectual irresponsável? Eu estou falando na definologia da pessoa intermissivista. Então, estou levantando a tese de que a pessoa, como intermissivista, ela já tem uma qualificação intelectual por cima da média, ou seja, boa, média, boa, alta. A irresponsável seria a pessoa que não pratica e que não expõe para fazer assistência a essa intelectualidade para os outros. Ou seja, fica com essa intelectualidade travada dentro dela mesma e não vai fazer assistência com essa intelectualidade. Não vai escrever, não vai dar aula, etc, etc. Então, ela está sendo muito irresponsável, por não dizer irresponsável,
com o conhecimento e com a capacidade que ela tem de fazer esclarecimento através dessa intelectualidade. Você coloca alguma coisa também em paradoxologia, né? Isso, está sendo omissa, exatamente. Agora, então você está justificando aqui a lei do menor esforço, quando você coloca em liturgiologia, na página 22, você coloca a lei de causa e efeito, quer dizer, as pessoas vão ter a responsabilidade, né, as consequências dessa omissão com ela mesma. A lei do menor esforço evolutivo. A pessoa tem a intelectualidade, mas ela não está fazendo o esforço de superar o recalque intelectual para manifestar essa intelectualidade e colocar para fora o conhecimento dela para fazer assistência para os outros. Vamos supor, por exemplo, essa pessoa que, por exemplo, que tem um conhecimento sobre um assunto novo, ela tem um conhecimento sobre alguma verpom. Por exemplo, agora me vem na cabeça a professora Malu, com o síndrome do estrangeiro, né? Que seria uma verpom, né? E ela não ter escrito o livro, ficar com essa informação para ela, por exemplo. Quantas pessoas foram assistidas através daquela verpom? E ela não ter colocado essa nova ideia para fora por ter um recalque intelectual. A causa dessa lei do menor esforço seria uma grande responsabilidade por parte dela. Foi assim um exemplo, né? Ou a pessoa que já fez, por exemplo, vários verbetes, com várias ideias novas, trazendo muitos esclarecimentos para nós, e a pessoa, por essa lei do menor esforço, não vou fazer esse verbete, eu prefiro comer pizza. Que falta de responsabilidade, que falta de assistencialidade, que falta de fraternidade com o grupo. Essa é a ideia principal que eu queria passar no verbete, que a gente tem capacidade intelectual, isso é o fato, somos intermissivistas, estamos por cima da média em informação, em conhecimento, em ideia, temos que assumir isso e temos que superar. Não interessa se a gente errou, se a gente... Claro que erramos, claro que fizemos o ridículo, vamos continuar fazendo o ridículo. É só ver os vídeos, a gente apresentando o verbete, a gente erra muito ainda, fala muita besteira. Mas, bom, falamos besteira quanto por cento? 60%? Mas se o resto está bom, tá bom. Ok. Obrigada. Laura? Obrigada. Laura? Pois não? Na página 21, Laura, eu queria te perguntar sobre, em teoriologia, a teoria das interprisões grupocármicas. Como é que funciona essa relação com a questão da intelectualidade? A teoria das interprisões grupocármicas quando as pessoas deixamos de fazer esses esclarecimentos, essas assistências, estamos criando interprisões. Vou colocar, por exemplo, já que o professor Valdo apontou a minha turma da monarquia, vou colocar o meu exemplo com o grupo da monarquia, por exemplo. Eu tenho alguns esclarecimentos que fazer e algumas assistências que fazer com essas consciências e essas consciências provenientes da monarquia. Se eu, por exemplo, não fizesse levantamento de ideias, esses verbetes que já fiz, como monarquia, temperamento monárquico, o curso que a gente está já colocando na 3ª edição, que já vai para uma 4ª edição, falando de temperamento monárquico e outras coisas mais, e fazendo levantamento histórico de contextos e de biografias, se eu fosse omissa em tudo isso, eu já tenho essa interpretação grupocármica. Como é que vai ficar ainda vai ficar melhor essa interpretação? Então, não, acho que não vale a pena. A gente tem que colocar o que tem na churrasqueira e vamos queimar o que faz falta aí para frente. Não vamos ainda fazer maior essa interpretação. Agora, uma questão ainda sobre isso. No caso, a pessoa que já tem, como acho que todos nós temos, eu estou aqui no C, Elisa, algumas interprisões grupocármicas. Essas interprisões poderiam prejudicar o rendimento intelectual da pessoa? Isso vai depender do teu equilíbrio, da tua homeostase, né? Da capacidade que as pessoas temos para separar as coisas. Preocupações e problemas emocionais todo mundo tem. Agora, vai depender da nossa capacidade de separar, e uma coisa que ajuda muito precisamente esse trabalho intelectual para a gente conseguir mais equilíbrio emocional. Entendi. Então, funcionaria tanto para a gente se libertar das interprisões que a gente já tem, quanto para prevenir futuras interprisões? Olha, no meu caso, o trabalho intelectual ajuda em tudo isso. O trabalho intelectual me deixa mais homeostática, mais lógica,
mais serena, mais equilibrada, mais profilática. Então, para mim, é o remédio number one para tudo. Entendi. Tá bom, obrigada. Ajuda em tudo isso. E, portanto, ajuda também nas minhas relações com o grupo, pelo qual ajuda nessas interpretações grupo-kármicas também. Porque eu consigo fazer mais assistência para o meu grupo, não fica aquele embolado emocional, e eu consigo ajudar melhor e com mais qualidade. E não sempre ficando por perto, porque às vezes a melhor assistência você faz longe, não perto das pessoas, dando exemplo. Tá certo, muito obrigada. Mas Professora nós Laura? vamos abrir um parênteses, daqui a pouco a gente continua. Pessoal, boa tarde. Nós pedimos, por gentileza, que desliguem os celulares na hora da mega euforização. E também para não teclarem os computadores, ok? Obrigada.
Como é que foi aí? Realmente, assim, eu senti assim, algo que nunca... Assim, bem diferente, assim, a mente ficou realmente numa tábula rasa, uma tranquilidade. Começou a energia subindo aqui pelos pés, né? Depois se manteve um pouco aqui, depois senti que esse lado aqui foi trabalhado e o frontal. O que eu percebi mais foi isso aí, assim. Mas foi, assim, uma tranquilidade que... Você está sentindo bem agora? Muito bem, tá. Muito tranquilo. Tá bom. E a Imperatriz aí, como é que foi? Uma tranquilidade também muito grande. Muito grande. No começo estava com o cardiochakra acelerado, cortou de uma vez, aí veio uma calmia muito grande, senti uma contração no mental soma e depois uma descompressão na região abdominal. Não sei especificar onde. Está sentindo tão bem agora? Muito bem. E a minha governadora aí? Como é que foi? Para falar a verdade, eu não sei se aqui é mais frio, eu senti muito frio, vi uma brisa bem forte desse lado, não sabia se era lá em cima, eu fiquei assim em dúvida, né? Mas eu entrei logo em estado vibracional sutil e com repercussão bastante no cardiochakra, que não sei porquê, mas desta vez que eu estou vendo aqui está me dando muita pressão no cardio. E aqui continua, mas depois foi amenizando e eu fui ficando tranquila. Deve ser alguma coisa que pode estar acontecendo aí em matéria de príncipe. De quê? De príncipe. Mas tudo é possível. Tudo pode ser. Mas olha, o campo foi muito fácil de ser instalado, vocês são muito bons. Todo mundo aí, os três, são bons de energia. Gente boa. Viva Uberaba. Viva. Isso é importante aí com vocês. Muito bom. Né? Tá, muito obrigado. Agora, ficou devendo para o nosso chapa, né, que não apareceu. Olha lá, ele está até segurando o rosto. Tá? Né? Então tá bom. Tá ótimo. Obrigado, hein, gente. Valeu.
Como é que foi lá? Eu confesso que, desde quando o Roberto vinha chegando, eu sentia uma repercussão na cabeça, assim, algo que se moveu na cabeça. O que é? Aí ele me convidou para vir para cá. Quando estava sentado aí também comecei a sentir a repercussão no cérebro, assim. E como sou da turma do cardio, né, eu fiquei um pouco ansioso e com um pouco de aceleração. Até você, Brutus. Que vergonha. Mas depois aqui eu tentei me acalmar, me ampliar, né? Fui tentando sentir. Está sentindo bem agora? Sentia lufadas de energia assim que iam e vinham. Você vê que o campo funciona sério. E procurei ampliar e parecia que dava vontade de dormir, tal a sensação de tranquilidade. E estou bem agora. Está bem agora. Estou bem, sim. E você, como é que foi? Como é que foi lá? Eu queria perguntar quem foi que ligou o ar-condicionado. A energia estava... Você sentiu frio, né? Esfriou, né? A energia estava fria, deu palmo chakra, balonemã. Tava um pouco... Mas você está sentindo bem agora? Eu estou me sentindo muito bem. E ele está todo branquinho aí, ó. Oi? Você está todo branco, tudo arrumadinho. É só a roupa, por enquanto. Agora, e você, como é que foi lá? Eu senti a energia gelada também na mão, senti balonamento também, senti um padrão de energia feminino, materno, estivesse acolhendo, né? Mas me senti muito bem. Mas esse padrão feminino, eu não sei, eu senti. Você viu a movimentação da energia do campo? Sim, sim, percebi. Uhum. Então foi bom, valeu. Movimenta lá, é o que está fazendo. Gente, qualquer coisa a gente apela para vocês aí, você ceder energia. Não, você arranjou dois guerreiros. Gente, eu reintegro, ou reentrego, né, a professora Laura para vocês, tá certo? Professora Laura, aqui, por gentileza, na página 22, perfilologia, poderia explicar um pouco melhor sobre o intermissivista ou a intermissivista inadaptada? Seria devido à mesologia, processo interno da Consim, ou processo de consciex, de assédio? Qual seria o motivo da inadaptação? Tem um verbete com esse título, mas eu coloquei aqui na perfilologia, porque na definologia eu falo da Consim com recalque intelectual sendo intermissivista. Então, o intermissivista ele teria que produzir GESCONs e produzir intelectualmente. Então, na hora que o intermissivista ele não consegue fazer essa produção intelectual a causa do recalque, ele está sendo um intermissivista inadaptado perante a sua própria competência e perante a sua própria proepsis. Sim. Interconscienciais. É um crescendo patológico. Esses traumas marcantes seriam os traumas do passado, das retrovidas, né? A pessoa tem, a consciência tem passado por alguma ridiculização intelectual, ela escreveu algum livro que foi criticado, que foi queimado, ou a causa de alguma oralidade que não foi conveniente no contexto da época e que ela teve que fazer desdecir aquilo que ela disse, e aí ela quando ressoma novamente no soma novo, ela tem tanto medo a novamente errar entre vírgulas, né, a passar por aquele trauma emocional, que ela fica irresponsável perante a sua responsabilidade intelectual, consciencialmente, e não consegue se expor intelectualmente e produzir intelectualmente.
No caso nosso, a escrita do livro, ou dar aquela aula em faculdade, ou aula dentro da conscienciologia, etc. Laura, queria reforçar aqui a ideia que você falou do Consim Cobaia, porque assim, a gente que já trabalhou muito na Consciência, a gente vê que com o Consim Cobaia, a gente consegue se desinibir, sabe? Então, essa coisa toda, essa ansiedade que a gente tem de falar, de escrever, né, de se expor, no Consim Cobaia a gente vai eliminando. Então, para quem está com dificuldade aí, né, os intermissivistas que você está falando, inadaptados, a gente passou por isso, a gente sabe como é, né? Nós, professores da Consciência e alunos também, né? Dá uma ansiedade, e isso tudo que aparece aqui, isso a gente se dissolve, porque, na verdade, essa ansiedade ela é aumentada de tamanho, né? Você sabe disso, né? Então, a gente aumenta de tamanho a coisa, e não é tanto assim. Então, dá para... Eu acho que o Consim Cobaia é uma técnica, assim, é remédio, entendeu? Ela é terapêutica para curar essa inibição de se expor. Eu me lembro, agora que você está falando, veio agora para mim aquela imagem, eu me lembro quando as tertúlias eram ainda no Salão Verde, que nós aplicávamos aquela técnica de entregar a leitura dos verbetes a ser votados para aquelas pessoas que não falavam na tertúlia. Lembra, professor Valdo? Então, nós observávamos aquelas pessoas que não abriam a boca, né, durante a tertúlia, e entregávamos a lista para ela ler os verbetes no final da tertúlia. Então, a pessoa tremia, sudava nas mãos, mas a pessoa lia. Agora, tinha pessoa que não queria ler. A gente pedia para a pessoa ler, era uma técnica para começar a se enfrentar. O seguinte passo seria a pessoa fazer pergunta na tertúlia. Então, a gente já oferecia esse tipo de ajuda terapêutica para a pessoa começar a se desinibir intelectualmente, lendo os verbetes, verbete tal, verbete qual, aí a pessoa para fazer a votação, né? E lá acima temos a recomendação: não permaneça invariavelmente em silêncio aqui no tertuliário, ou para o cérebro é a coisa preciosa demais para se desperdiçar. Então, nós temos até esse memorándum todo dia na entrada aqui do tertuliário. Nós já fizemos de todo para a pessoa se desinibir intelectualmente, mas, como eu já disse ao longo da tertúlia de hoje, a decisão é só íntima, intraconsciencial, e depende de cada um. Claro que os amigos, as companhias, ajudamos em tudo que a gente pode, mas a decisão é íntima. A reciclagem é decisão só da própria consciência. Laura, pois não? Na página 21, em Fatologia, a última linha, você fala sobre a relevância do acerto grupo kármico na autocura do recalque. Como que é essa relevância com o grupo? A relevância do acerto grupo kármico na autocura do recalque. Quando você está reciclando e conseguindo se expor intelectualmente, você está sendo um exemplo, como eu falei há pouco, né, antes da mega euforização, né? Você está sendo um exemplo para todo o seu grupo karma, né? Inclusive o polikarma, você está dando um exemplo de exposição, está fazendo esclarecimento, está passando o conhecimento que você tem, está inclusive preparando o seu próprio auto-revezamento para a próxima vida, e está fazendo só acerto, você está sendo só positivo para você mesmo, para os outros, e só se ajudando para as próximas vidas, né? O grupo, ele é através do seu exemplarismo, né, que ele começa a olhar para você com outros olhos. Só que demora também, né? É que nós, muitas vezes, esquecemos que nós somos observados extrafisicamente o tempo todo. Sim. Em todo momento. Então, quantas consciências nos estão observando, mas não observando no sentido, vamos ver o que essa pessoa faz, com mal intenção, sino todo o contrário. As consciências estão precisando, sobretudo aquelas que são mais ligadas com nós, a nível de grupo, estão precisando aprender muito com nós. E eu me lembro numa tertúlia, ainda lá no Salão Verde, que o professor Valdo falou, que tinha várias pessoas dentro do nosso grupo que eram muito observadas extrafisicamente. E ele me colocou como exemplo, me lembro que falou assim, até aquela data eu nunca tinha pensado nisso. Olha, a Laura é assim, de consciência da Europa, em cima dela, observando. E isso me deu um senso de responsabilidade muito grande, porque era muito pouco tempo que eu estava aqui no Brasil,
E eu pensei, nossa, toda aquela minha turma da Europa está aqui observando o que eu estou aprendendo, o que eu estou fazendo. Eu tenho que fazer alguma coisa de útil, porque elas lá na Europa estão aqui me observando. O que eu vou fazer de bom, né? Eu tenho que fazer alguma coisa boa. Então você pensa, por exemplo, num assunto como o recalque intelectual. Quantas consciências com recalque intelectual ainda no extrafísico, se preparando para uma nova ressoma? Como você pode já ajudar ela a ressomar com um pouquinho menos desse recalque? Com a sua exposição e com a sua autossuperação. Você estava sendo, então, exemplarista para essas consciências. Eu acho que todos nós aqui, vendo na tertúlia e estudando, todos nós estamos sendo, né? Mas acho que no caso entra mais a produção intelectual, né? No caso a apresentação do verbete, né? Os livros que a gente escreve, né? Para ser mais produtivo. Para a gente não ficar só teórico, senão... eu acho que o maior exemplarismo aqui é o professor Valdo, né? Sim. E a partir daí a gente tem... nosso, da plebe. Mas obviamente a escrita de livro, no nosso caso, eu acho que seria o maior exemplarismo hoje, né? Não penso que... Ou, por exemplo, o estudo diário, a rotina útil de estudar todo dia e de escrever todo dia e de pensar com lógica todo dia, eu vejo como um dos maiores exemplos, né? Você fala aqui também na fatologia, na primeira linha, na página 21, os originais engavetados. Os originais engavetados, o professor Valdo fala muito disso, né? De como traumatizou várias consciências ressomadas, ter deixado em outras vidas originais engavetados, ou seja, escritos e livros que poderiam ter sido publicados e que não foram, e como isso criou meleques durante o período intermissivo. Então, às vezes não é a questão de não escrever, a pessoa escreveu e não publicou, fica ainda pior, né? Aí que fica a coisa bem... Não pode deixar nada engavetado, né? Eu acho que não é questão... Tem coisas que têm que ficar engavetadas, inclusive jogadas no lixo quando não servem. Mas se a coisa foi escrita com cabeça e vale a pena e vai fazer um esclarecimento, tem que ser colocado para fora, com certeza. Ok, obrigado. De nada. Laura, em paradoxologia, você fala do paradoxo da consciência intelectualizada não produzir obras escritas. Paradoxologia, lá na página 22. Sim. Paradoxo da consciência intelectualizada. Não produzir obras escritas. Sim, esse é o maior paradoxo. Não? A pessoa que tem intelectualidade, que tem ideia, por exemplo, a pessoa que já leu muito, sim, que tem muita informação, que tem didática, que tem associação de ideia, que tem inspiração do amparador, que tem, às vezes, até verpom, e a pessoa não escrever nada. A pessoa pode até falar muito das suas ideias, ter verborrea intelectual, mas não escrever nenhuma palavra sobre aquilo. É um paradoxo, né? No caso de um professor, né, que ele passa boa parte da vida dando aula, tem bastante intelectualidade, é a necessidade da escrita assim mesmo? Porque ele está passando de um jeito ou do outro o conhecimento dele. Mas olhe, por exemplo, a academia, ela já força um pouco os professores a produzir, a escrever artigo, né? Sim. O mestrado, o doutorado, se você não escrever artigo, você não é considerado pela academia. Esse é um ponto da academia que é positivo, né? A gente tem que escrever dentro da academia hoje. Mas eu estava mais pensando no sentido nosso aqui, né? Dentro da CCI, né? Tem pessoas que são muito intelectualizadas e que não escreveram um artigo. Dá muita pena isso aí, porque você vê que a pessoa tem tanta ideia para colocar. Quando a pessoa fala, tem pessoas aqui que são bibliotecas. Você vê uma aula daquela pessoa, você não dá conta de seguir aquela cognição da pessoa. E você depois vai ver, a pessoa não escreveu nada, nenhum artigo. Como é que fica? Você está perdendo tanta informação daquela pessoa. Sim, ok, obrigado.
Laura, nós esperamos, então, mais uns 100 verbetes da sua parte. Sabe? Tudo em português, hein? Presta atenção, o negócio é muito sério. Tá bom. Está ótimo. Outra coisa, o seu português está melhor mesmo. Obrigada. Você está reagindo bem, melhorou bem. Né? Está ótimo. É por aí. Os nossos comerciais. Obrigado. Hoje tivemos 91 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais e 19 perguntas online. Temos os recados da Elizabeth sobre o curso Técnica de mais um ano de vida, o Igor sobre o congresso, a Marilene sobre o 40 manobras, o Otto sobre o curso PAI, a Fabiana sobre o curso Autenticidade Consciencial. Temos agora o Fernando com o programa Amigos. Olá, boa tarde a todos. Nosso convite é aos teletertulianos, os tertulianos e ao pessoal que está visitando a Cognópolis Foz agora no período das férias, para você se tornar aí um associado do programa Amigo da Enciclopédia. O programa Amigo da Enciclopédia tem aí um volume hoje de 450 amigos aproximadamente. Ele atende bem já todas as demandas de gastos hoje, despesas com todo o tertuliário, a transmissão das tertúlias, a produção da enciclopédia, o Holociclo Holoteca, todo o acervo do Holociclo da Holoteca. É um gasto imenso, enorme que nós temos. Os associados aqui mantêm toda essa infraestrutura, então nós convidamos, precisamos expandir isso para fazer frente a novas demandas que existem aqui. Convidamos as pessoas que têm condições financeiras e têm algum vínculo com a Enciclopédia da Conscienciologia, que tem interesse, para nos procurar a recepção do CAEC, tá certo? No telefone também, o teletertuliano no 45 35 25 26 52, para associar-se ao programa Amigo da Enciclopédia, ser mais um a colaborar e a manter toda essa infraestrutura e a produção da enciclopédia. Obrigado. Boa tarde. O nosso convite para o tertuliano e teletertuliano a participar num curso com a técnica de mais um ano de vida. Esse curso ele vai acontecer em 4 módulos, sendo que cada módulo ele complementa o período de um ano. Então, o primeiro módulo vai acontecer de 15 a 17 de março de 2013, o momento da mega decisão. Depois, o segundo módulo vai acontecer de 14 e 15 de agosto, 17 e 18 de agosto, correção de rota, e assim sucessivamente. No primeiro módulo, o momento de mega decisão, a consciência decide aplicar uma técnica, fazer uma técnica e faz a elaboração. E durante todo o percurso de um ano, os professores irão fazer o acompanhamento para que tenham maior probabilidade de sucesso e completismo com o seu projeto. Maiores informações na recepção do CAEC, pelo telefone 35 25 26 58. Obrigada. Boa tarde a todos. O motivo da nossa divulgação aqui hoje à tarde é que nós, em nome do IPC, da Coordenação Geral do 2º Congresso Internacional de Autopesquisologia, que realizar-se-á em Foz do Iguaçu nos dias 15, 16 e 17 de novembro desse ano, a gente queria compartilhar com todos vocês a felicidade de termos recebido 61 trabalhos submetidos de pesquisadores de diversas localidades. Então, a todos esses 61 autores, na verdade mais, porque tivemos trabalhos em grupo, nossos agradecimentos sinceros pela contribuição com o evento. Nós estamos com uma equipe inter e multidisciplinar de 33 revisores de mais de 10 instituições conscienciocêntricas, honrando o nosso eixo temático, que é a Max Proex Grupal. Então não poderia ser diferente, a gente está reunindo diversos revisores experientes de diversas especialidades da Conscienciologia para trabalhar agora na próxima fase, que é a aprovação dos trabalhos que serão apresentados durante um congresso. Então, lembrando que esse congresso será o principal evento do ano de jubileu de prata do Instituto, nos seus 25 anos de existência. Então, o nosso preço promocional para inscrição é R$ 420 em até 6 vezes, e as inscrições podem ser feitas no IPC. Muito obrigado. Boa tarde, tertulianos e teletertulianos. Em nome da Reaprendência, estamos aqui para convidá-los a participar do PAI Século XXI,
O PAI é o Programa de Aceleração da Erudição, cujo eixo temático agora nesse primeiro semestre de 2013 será temas da atualidade. Então, o PAI é um programa onde se estudam vários livros, esses livros são debatidos por um professor, ele apresenta os temas principais e a turma debate aquele livro fazendo a ponte com o paradigma consciencial, a fim de enriquecer o polineuroléxico, ou seja, o cabedal de conhecimentos das pessoas interessadas na conscienciologia. Então, dependendo do tema da pessoa interessada, ela pode encontrar, por exemplo, educação com o livro Um Mundo, Uma Escola, do Salman Khan. Aquelas pessoas interessadas em sustentabilidade, ao livro do professor Juarez Freitas, chamado Sustentabilidade e Direito ao Futuro. Para aquelas pessoas interessadas aí no para-direito, por exemplo, existe o livro do Michael Sandel, que é Justiça, o que é fazer a coisa certa, e assim por diante. As turmas podem ser presenciais, elas são presenciais e também online. Aquelas pessoas interessadas, portanto, em participar do PAI Século XXI podem contatar a recepção do CAEC pelo telefone 45 3525 2652. Repetindo, 3525 2652. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. A CIP e o IPC de Belo Horizonte convidam você a aproveitar o feriado de carnaval participando do curso 40 Manobras. Esse é um curso com o professor Epicom Mário Oliveira e tem a finalidade de, durante esses 4 dias, trabalhar com as energias, aplicando manobras básicas em dinâmicas interassistenciais. Maiores informações vocês podem obter pelo telefone 31 3222 0056 ou diretamente com a sede do IPC em Belo Horizonte. Até 31 de janeiro teremos descontos especiais. Obrigada. Boa tarde. Eu estou aqui para divulgar o curso-livro de Autenticidade Consciencial, de autoria do professor Tony Muscoff. Esse curso acontecerá no CAEC, dia 26 e 27 de janeiro, então sábado e domingo, e ele tem um enfoque eminentemente prático, ou seja, a pessoa terá várias dinâmicas em que ela fará exposição pessoal, trabalhar com a sua autenticidade, sinceridade, e no final ela traçará um plano de ação para melhorar essa condição pessoal. Maiores informações na recepção do CAEC pelo telefone 45 3525 2652. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Conservação da Edificação Conscienciocêntrica. A especialidade é Intrafisicologia, de autoria da professora Sônia Batista. Obrigado pela sua presença e até amanhã.